Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Mais de 3.000 documentos do período do Império do Brasil estão disponíveis na Câmara dos Deputados. A mostra, intitulada Constituinte de 1823, Acervo Memória do Mundo, apresenta obras originais, cópias de documentos, além de totens para que os visitantes naveguem pelas obras disponíveis na internet. Sobre esse tema, nós vamos conversar com o deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo. Ele é mestre e doutor em Direito do Estado e, além disso, é grande estudioso da história do Brasil. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta é uma produção integrada da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Evandro Gussi, primeiro eu gostaria que o senhor falasse da importância do parlamento oferecer essas obras para o público em geral, né? Abrir essas obras para acesso. Essas obras que estão aqui no nosso Salão Nobre e que de maneira digital também estão disponíveis às pessoas, são de uma importância tão grande que a Unesco reconheceu esse trabalho da Câmara dos Deputados como realmente uma amostra de memória para o mundo, até para a humanidade. Então é um trabalho importantíssimo que a Câmara está realizando através do departamento próprio que cuida das questões culturais, é o nosso arquivo, que além do cuidado com esses documentos que são importantíssimos para a história, quase 200 anos de existência, bem conservados, diga-se de passagem, digitalizados hoje e agora acessível ao público em geral nessa maravilhosa exposição. A mostra vai até abril. O senhor gostaria de destacar algum dos documentos que estão lá para serem acessados? Olha, muita coisa interessante nós encontramos nas notas taquigráficas, que essa foi uma inovação já no século XIX, sobretudo do José Bonifácio, de pensar que a Constituinte deveria ter o recolhimento dos seus debates. Ela não foi, ela foi registrada, ela foi toda registrada. Ela foi uma Constituinte que não durou até o fim, como nós sabemos. Discutiu-se no fundo até o artigo 24, quando ela foi encerrada. Mas o mais importante é que desse debate veio um material riquíssimo que depois foi aproveitado na Constituição de 1824, uma Constituição que revela traços importantíssimos da história política e jurídica brasileira, uma vez que era uma Constituição de um grau de inovação no sentido de direitos, de reconhecimento da liberdade, muito ímpar para o século XIX, mesmo comparando-se aos países europeus. Lembrou, inclusive, que ela mostra o início do nosso parlamento, né? Os primeiros registros do parlamento no Brasil. Né? Isso é uma coisa interessante. Existe um mito muito difundido no Brasil hoje de que nós somos uma democracia muito jovem, como se a democracia no Brasil tivesse começado apenas em 1988. Apesar dos sobressaltos, das dificuldades, e nós não podemos colocar isso, como se diz, embaixo do tapete, tivemos problemas no decorrer de toda a nossa história. A experiência da Constituinte de 1823 mostra que o aprendizado democrático no Brasil é uma coisa extremamente antiga. Se a gente for lembrar, nós tivemos eleições no Brasil, municipais, a primeira registrada em 1532. A Constituinte, por outro lado, revelou-se extremamente pródiga assim, em pautas que hoje são consideradas modernas e que nós já discutimos em 1823. Que exemplos o senhor citaria? Por exemplo, a Constituição de 24 e na Constituinte teve debate sobre direitos das mulheres, coisa que a gente está discutindo hoje. Para se ter uma ideia, depois da Constituição de 24, ela, apesar da dissolução da Constituinte de 23, a Constituição de 24 foi enviada às câmaras municipais por Dom Pedro I e a maioria das câmaras, capitaneadas pela Câmara do Rio de Janeiro,
disse, olha, a Constituição de 24 é ainda mais liberal do que o projeto Antônio Carlos, que foi discutido na Constituinte de 23. E as câmaras disseram, olha, nós queremos a aprovação imediata dessa Constituição de 24. E isso muito em fruto da Constituinte de 23. Agora, tem também algumas curiosidades. A Constituinte de 23 ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Queria que você explicasse para a gente qual o motivo. Isso foi um fato pitoresco pelo seguinte, havia no século XIX praticamente uma regra mundial do voto censitário, ou seja, para se poder votar, ou para ser votado, a pessoa devia ter uma renda mínima para isso. Isso não era uma exclusividade brasileira, isso acontecia quase que no mundo todo. E o projeto Antônio Carlos, que foi o debatido na Constituinte de 23, ele, ao invés de trazer um valor financeiro para esse critério, para quem pudesse ser candidato ou eleitor, ele trazia o equivalente de alqueires de mandioca plantado, porque se fazia a farinha de mandioca, era um produto típico no Brasil. E por colocar como critério censitário a cultura de mandioca, ou os alqueires de mandioca, então ela foi considerada, ela foi chamada, assim, de maneira pitoresca, de Constituição da Mandioca. Agora, ela é uma das mais longas constituições, né, que conseguiu, quer dizer, a de 24, né, que conseguiu perpetuar até 1891. Aqui o senhor atribui um texto se manter por todo esse tempo, foi por causa da força do Império? Veja, esse é um tema muito interessante e hoje, na boa historiografia brasileira, quase que assim consensual. Primeiro, nós temos uma Constituinte 23. É interessante notar que a Constituinte ela é chamada antes da própria independência do Brasil. Ela é chamada em março, quando, na verdade, a independência vai acontecer em setembro. Tá? Essa Constituinte fez um belo trabalho com grandes personagens, gente muito ilustrada, gente que já tinha tido experiência no parlamento português, que se chamava as Cortes daquela época. Todos têm um consenso que ali estava a nata intelectual e política do Brasil do século XIX, mas essa Constituinte ela foi muito, digamos assim, tumultuada. Ainda os efeitos da Revolução Francesa, que começa por um motivo, a limitação do poder do rei e dos senhores feudais, mas que termina em banhos de sangue, uma série de coisas, isso ainda estava muito em voga na Europa e também atingiu o Brasil. Por conta disso, entre outros motivos, a Constituinte ela é encerrada. Quando ela é encerrada, Dom Pedro I diz assim, eu vou oferecer uma Constituição ao Brasil 2 vezes, ele até diz duplicadamente, 2 vezes mais liberal do que o próprio projeto Antônio Carlos. E, de fato, hoje há um consenso sobre isso. A Constituição de 1824 era uma Constituição para os termos do século XIX, era talvez a Constituição mais liberal que o mundo conheceu no século XIX. Era uma Constituição que nascia com um rol de direitos e garantias fundamentais, com separação de poderes. E em 1842 nós temos o ato adicional, que, digamos assim, corrige determinadas discrepâncias que ainda haviam na Constituição de 1824. Então, com esse perfil liberal, altamente liberal, com o ato adicional de 42, que arremata, digamos assim, essa obra liberal, esses são os 2 principais motivos pelos quais ela se manteve e foi a nossa Constituição com mais anos de duração e de estabilidade política. Apesar de todas as dificuldades do século XIX, a Constituição de 24, que muito é fruto da Constituinte de 23 e tem o seu caráter libertário até alargado, ela pôde ser tão longeva assim. Entendeu? Agora, por que então esses conceitos que foi até aceito, né, em todo o país, como o senhor explicou, eles não prosseguiram nas constituições seguintes? Veja, em 1889, por vários motivos que nós não vamos ter tempo para dizer aqui, acho que isso inclusive vale uma análise mais acurada hoje, nós tivemos um rompimento
da história brasileira e da ordem constitucional brasileira, tal qual o Brasil havia sido fundado. Proclamação da República. A Proclamação da República. Eu não sou monarquista e não defendo retorno da monarquia, mas naquele momento o Brasil não tinha realmente um desejo de república. O que se queria era uma descentralização do poder político para as províncias, para que aqueles que detinham poder econômico também pudessem gozar de influência política. Sistema federativo. E aqui que já caminhava no Império para uma federação, né? Os grandes autores hoje reconhecem que o Império Brasileiro caminhava para uma federação. E, na verdade, na Proclamação da República, nós tivemos esses anseios. E não dá para não dizer que um dos grandes motivos também da Proclamação da República é que muita gente ficou descontente com a Lei Áurea. A lei promulgada, sancionada pela Princesa Isabel, atingiu diretamente inúmeros interesses de grandes produtores que até ontem tinham escravos e que amanhã teriam que pagar salários. E essas pessoas não ficaram muito contentes com a Lei Áurea. E essa foi uma das grandes... E quando você rompe com isso, só concluindo, quando você rompe com isso, as constituições de 1891, por exemplo, e depois as suas subsequentes, e principalmente de 91, ela não nasce de um projeto nacional, mas de uma tentativa de cópia das instituições norte-americanas, que naquele momento eram vistas por alguns autores, alguns pensadores, o Rui Barbosa, um deles, por exemplo, como o máximo que se podia ter no mundo. Então, a gente tenta copiar inúmeras instituições norte-americanas, obviamente, que não funcionam muito bem para a nossa realidade então. Com certeza. Deputado Evandro Gussi, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui sobre a Constituinte de 1823, que está em exposição aqui na Câmara dos Deputados. Eu que agradeço, é uma grande alegria estar aqui para falar de um tema tão importante. Você pode acessar esta e outras edições do Palavra Aberta no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.